Bom dia, meus amores do 8º ano, tudo bem? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós vamos estar começando o capítulo 2, na página 13, sobre lugares geométricos, certo? Aquelas atividades que nós fizemos, que eu deixei de tarefa na semana passada, eu vou enviar a correção a semana que vem, tá bom? Então hoje nós vamos começar aqui, ó, página 13, lugares geométricos. Todos os lugares têm característica que permitem sua identificação e sua localização. Na geometria, chamamos de lugares geométricos as figuras que possuem determinadas características que conhecemos por propriedades. Neste capítulo, vamos conhecer lugares geométricos que vão nos auxiliar na resolução de problemas de desenho geométrico, certo? Compreendendo ideias. O que é um lugar geométrico? Imagine um shopping center onde todas as lojas do último andar recebem luz do sol, enquanto nos andares inferiores a iluminação é artificial. Então imagina um shopping, né, onde o último andar recebe a luz do sol e os outros só a iluminação artificial. Tal andar é um lugar especial, porque todas as lojas e somente elas têm a característica comum que é receber a luz do sol. Então aqui vocês vão completar, receber a luz do sol. Então essa é uma característica comum exclusiva só do último andar. Só o último andar vai receber a luz do sol, tá bom? Então, transferindo essa ideia para a linguagem de desenho geométrico, dizemos que uma figura é um lugar geométrico LG quando todos os seus pontos e somente eles têm uma propriedade em comum. Certo? Vamos pensar assim, ó, um exemplo. Vocês são alunos do 8º ano. Quem são os alunos do 8º ano? Só vocês. Ah, mas se vier um aluno do 9º ano para a sala de vocês, ele não pertence àquele lugar do 8º, né? Ele é do 9º. Ah, e se vier um do 7º? Também não. Por quê? O do 8º é do 8º, o 9º é do 9º e 7º é do 7º. Cada um possui o seu lugar geométrico. Trazendo essa ideia para desenho geométrico, né? Aqui nós vamos ter que cada figura é um lugar geométrico. Por exemplo, a circunferência é um lugar geométrico, retas paralelas é um lugar geométrico, mediatriz é um lugar geométrico, e assim nós vamos estudar. Nesse capítulo, 4 lugares geométricos, LG1, LG2, LG3 e LG4. O que é o LG? LG é lugar geométrico, certo? E no ano que vem, no 9º ano, nós vamos estudar o LG5, que é o último que nós estudamos, tá bom? Então, hoje nós vamos começar aqui, ó, com o LG1. O que é o LG1? Lugar geométrico 1. O que se trata? De uma circunferência. Qual é a ideia que vai nos dar a circunferência? A distância de ponto a ponto, certo? Então, imagine, ó, praia e sol tem tudo a ver, não é mesmo? Nossa, e como, né, gente? Imagine-se sob um quiosque como o da foto ao lado, em pleno meio-dia no verão. A linha de contorno da sombra do quiosque na areia dá a ideia de uma circunferência. Dá, né? Olha só, você tem o pé aqui. Então, ó, dá o pé aqui do quiosque e aqui dá a ideia da circunferência. O pé é como se fosse o centro dessa circunferência. E aqui é o contorno da circunferência. Ó. Os pontos dessa circunferência são equidistantes do pé do guarda-sol? Sim, ó. Tem a mesma equidistância, quer dizer mesma distância. Sim, ó, daqui a mesma distância em torno do guarda-sol. Há outros, a distância é o tamanho do raio da circunferência? Sim. Há outros pontos na areia presentes nessa foto que apresentam essa característica? Não, só os que estão aqui nesse guarda-sol, tá? Então ficou assim, ó. Sim, sim, sim e não, tá bom? Agora, na página 15 de vocês, tá assim, ó. Agora, considere um ponto O e uma medida R. Então, um ponto O e uma medida R. Desenhe o lugar geométrico, o lugar dos pontos que estão à distância R do ponto O. Então, vocês vão pegar o compasso de vocês. O R é o raio, ó. Vocês vão pegar esse raio, vão pôr a ponta seca em O e vão construir essa circunferência. Olha só, construímos essa circunferência, ponta seca em O e o raio, a medidinha de R, tá bom? Então, vamos marcar aqui, ó, que a distância do O até a circunferência é o raio, tá? Tudo bem?
todos os pontos da circunferência têm uma propriedade comum exclusiva? Sim. Qual é essa propriedade? Qual é essa propriedade, pessoal? Eles distam a distância de R do ponto O. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Lembra que é letra bastão, tá? Distar R do ponto O. Ou seja, ele possui a distância do raio do ponto O. Certo? Tudo bem? Defina a figura ao lado como um lugar geométrico. Então, ó, a circunferência de centro O, sempre o primeiro aqui, ó, é o centro O e raio R. Então, ó, o Ozinho é o centro no par ordenado e o R é o raio, tá? Então, o raio, a circunferência de centro O e raio R é o lugar geométrico de quem? Dos pontos que estão à distância R do ponto O, certo? Tudo bem? Então, ó, primeira propriedade, para vocês aí já tá no retângulo, ó. Então, vamos colocar aí, ó. Primeira propriedade aí, o LG1 é uma circunferência e todos os seus pontos estão a uma mesma distância de um ponto conhecido. Então, essa é a propriedade do LG1, né? O que fala o LG1. O que é o LG1? É uma circunferência e todos os seus pontos estão a uma mesma distância de um ponto conhecido. O ponto conhecido é o centro, essa mesma distância é o raio. Usando os símbolos, escrevemos que LG1, ó, em símbolos, LG1 é uma circunferência de centro em O e raio R, certo? Como se lê? Lugar geométrico 1 é a circunferência de centro em O e raio de medida R. Tudo bem? Certo? Então, olha só, agora construindo imagens. Na verdade, gente, o LG1 é construir uma circunferência. E a ideia de como ele vai aparecer num problema é a distância de ponto a ponto, tá? Então, ó, construção do LG1, dado que o ponto O e o raio é igual a 2 centímetros. O que é para construir o lugar geométrico 1 dos pontos que dista R do ponto O? Ele falou que o nosso raio é de 2 centímetros, então nós vamos vir aqui, ó, pôr a ponta seca em 0, vou abrir o compasso até 2 e nós vamos aqui em O, ponta seca em O, construir essa circunferência. Então, esse é o lugar geométrico 1, é uma circunferência. Ponta seca em O, né? Abri o compasso em 2 centímetros e fizemos essa circunferência. Então, esse é o LG1, certo? Lá na página 15. Na página 16, você em ação. Olha só. Primeiro exercício. Construa o lugar geométrico dos pontos distantes 1,5 do ponto A. Ó, te dei uma distância do ponto A, é o LG1. E o lugar geométrico dos pontos distantes 1,2 do ponto B. Então, ó, 1,2, te dei uma distância de um ponto, LG1. Te dei uma distância de um ponto, LG1. Então, ó, do ponto A, a distância é de 1,5. Então, como nós vamos fazer? Nós vamos pegar a régua, marcar 1,5 aqui, ó, do 0 até 1,5. Vamos vir em A e vamos construir essa circunferência aqui, ó. Certo? Construir uma circunferência. Agora, nós vamos vir em B, marcar 1,2, ó, do 0 até o 1,2 e traçar a circunferência em B. Então, aqui, ó, ficou LG1 e aqui também LG1. Aqui com a distância de 1,5 e aqui de 1,2 centímetros, certo? Exercício 2. Determine um ponto A, ele quer achar esse ponto A, cuja distância ao ponto P, distância de ponto a ponto, seja R, certo? A distância do ponto P seja R. Distância de ponto a ponto vai dar LG1. Distância de A até P, distância de ponto a ponto, LG1. E a distância equidistem Y do ponto Q. Então, a distância é Y do ponto Q. Então, nós vamos vir aqui, ó. Ele deu que a distância é X do ponto A. Mede a distância de X, ó. Venho aqui do ponto P, quer dizer. E do A também. Então, nós vamos vir aqui, ó, e nós vamos traçar. Porque o A, ele vai estar a distância em algum lugar aqui, ó, com a distância de X. Certo?
E a distância de Q seja Y. Ó, vem aqui em Y, peguei a distância de Y, coloca a ponta seca em Q, a distância dele aqui é Y, que é o raio. Agora, onde cruzou aqui os dois, ó, nós vamos ter aqui A1 e A2, ou seja, que era LG1, aqui também é LG1, aqui ó, o A tá a distância de X, de P, e o A tá a distância de Y, de Q. Ficou assim, então, o ponto de encontro aqui dos dois é o A, tá? Terceiro, determine os pontos T, que dista 4 centímetros do ponto A. O ponto A tá aqui, ó, ele dista 4 centímetros do ponto A, que pertence aos lados do quadrilátero ABC. Então, agora ó, nós vamos marcar 4 centímetros aqui no compasso. Ó. Dista de A 4 centímetros. Então, vamos vir aqui. E falou que pertence ao lado desse quadrilátero. Nós vamos traçar aqui, ó. Não precisa fazer a circunferência toda, porque ele falou que pertence ao quadrilátero. Então, onde ele cruzou no quadrilátero? Aqui, então, nós vamos ter T1 e aqui nós vamos ter T2. Esse é o LG1. E aí, já encontramos os pontos em comum, certo? Página agora 17, certo? Determine H pertencente à reta X. Então, ó, a reta X é essa daqui, ó. H pertence a ela. E G pertence a Y. Y é essa daqui, ó. Dados que a distância de H até A é de 22 milímetros. 22 milímetros é 2,2 centímetros. E a distância de G até A é 38 milímetros, que é 3,8 centímetros. Então, nós vamos medir a distância de A a H, que é 2,2. Então, nós vamos vir aqui, ponta seca no 0. 2,2, ó. Vou vir aqui, pôr a ponta seca em A. E, ó, H pertence a X. Então, nós vamos fazer aqui, ó, ponta seca em A. O A tá aqui. E vou determinar onde tá o meu H. Ele tá em X, ó. Então, eu vou achar aqui H1 e H2. E agora, ó, a distância de G até A é 3,8. Então, vou marcar aqui, ó, 3,8. E a gente sabe que o G tá em Y. Y é essa reta aqui. Então, nós vamos vir aqui, ó. Posso fazer tanto a circunferência toda, como só o que me interessa, que é cruzar em Y. Então, nós vamos ter aqui, ó, G1 e G2. E ficou assim, tá? Então, nós fizemos aqui o LG1 e o LG2. Desculpa, aqui é LG1 também, nós não aprendemos LG2, não. É que aqui falou do G2, é LG1 e LG1, tá bom? Certo? E o ponto G1 e G2. Quinta questão, dado, então corrija, aqui é LG1, nós só estamos aprendendo LG1, que é a circunferência. Quinta questão. Dadas as retas RST, determine os pontos D, E e F, distante 2,5 centímetros do ponto P. Ponto P tá aqui, ó, 2,5 centímetros dele. Tá o quê? D pertence à reta R, E pertence a S e F pertence a T. Acontece que todas as retas são infinitas. Então, eu vou prolongar aqui, ó. Vou prolongar o R, vou prolongar o T, vamos prolongar o S. E aí, a gente sabe que a distância de P é de 2,5. Então, nós vamos marcar aqui, ó, 2,5 no compasso. Certo? 2,5. Vou vir aqui em P. E vamos fazer essa circunferência, ó. Certo? Então, agora, ó, onde cruzou em R é D. Então, nós vamos ter D1 e D2. Onde cruzou em T é F1 e F2. E onde cruzou em S vai ser E1 e E2. Então, o ponto de encontro entre as retas e a circunferência, que é o LG1, obtivemos os pontos que ele disse, tá? D, E e F.
Sexta questão. Determine os pontos P pertencentes à reta R e distante 2,7 do ponto A. Indique quantas respostas são possíveis em cada caso. Então, nós vamos marcar a distância de 2,7. 2,7. Nós vamos vir aqui em A, ó. Então, ó. Ponta seca em A. O raio de 2,7. Construímos LG1. Encontramos P1. Encontramos P2. Então, existem, nós vamos colocar aqui, ó. Existem 2 pontos P. Não vou fechar o compasso, vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui é com 1,7, ó. 2,7. Já estava marcado, ó. Olha só. Ele cruzou exatamente com a reta. Então, aqui nesse caso, eles são tangentes, ó. Para eu saber certinho o ponto que ele se cruzou aqui, tá vendo? Aqui tem, não dá para saber certinho onde é. Nós vamos fazer uma perpendicular para achar exatamente onde está o P. Como? Faço um arco qualquer, determino 2 pontinhos de apoio. Qualquer abertura, vou cruzar os meus arcos. Aqui, ó, com a abertura maior que a metade. Onde os arcos se encontrar aqui, ó, vou ligar com o ponto A. Então, aqui tá exatamente o meu ponto P. Então, aqui existe um único ponto P. E esse é o LG1. Certo? Tudo bem? Aqui nós vamos também com 2,7, ó. Vamos construir aí, olha só. Ele não encontrou ponto P aqui, ó. Então, nós vamos colocar não existe ponto P. E aqui, nós vamos prolongar essa reta, porque reta é infinita. Certo? E com a distância de 2,7, vamos construir aqui. Vamos encontrar 2 pontos P. Certo? P1 e P2. Então, nós vamos até aqui hoje. Amanhã a gente continua do 7º, tá? Beijo, meus amores, no coração. Saudades. Fiquem com Deus. Até amanhã.